Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ana Paula Martinez, estou aqui com o Chico Musnick, meu amigo. Oi, Chico. Fala, Ana Paula. Pessoal, boa tarde para vocês todos. Temos aqui um super convidado. A gente está com a Dilson Moreira, na sequência de conversas que a gente tem tido com pessoas ligadas a Harvard. A gente já conversou com o Jorge Paulo, com a Tabata, com o ministro Cueva, e chegou o nosso dia aqui de conversar com a Dilson Moreira, que é professor na Faculdade de Direito do Mackenzie. Tudo bom, Adilson? Tudo ótimo. Muito bom ter você aqui com a gente. Adilson, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, mas talvez começar com o que é comum entre nós, né? Que é a sua passagem por Harvard. Eu estava lá, a gente se conheceu quando eu fazia o LLM em 2005. Se a memória não me falha, você tinha acabado de fazer seu LLM, você ia fazer seu SJD, estava num processo aí, num gap year. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, primeiro de ir para Harvard, por que você decidiu ir, quais foram os aprendizados por lá e os passos que você tomou depois. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Ana, eu me associei ao movimento negro desde a minha juventude. Então, eu fui para a faculdade de Direito com um objetivo muito específico. Eu queria ser um agente de transformação social. Eu queria utilizar o direito, a minha atuação profissional para promover de uma forma ou de outra melhores condições de vida para o povo negro. A minha experiência na Faculdade de Direito da UFMG foi marcada por pontos positivos e por um ponto que eu considero especialmente negativo. Eu passei 5 anos na graduação e nunca ouvi um único professor falar sobre o que é discriminação. Eu nunca ouvi nenhum professor ou professora, todos eles eram pessoas brancas, explicarem os motivos pelos quais metade da população brasileira vive em uma situação de subcidadania. E em função disso, eu passei toda a minha graduação envolvido em projetos relacionados com direitos de minorias raciais e sexuais, fiz o meu mestrado falando sobre cidadania. O meu doutoramento também eu trabalhava com direitos de grupos subalternizados e desde então eu tive um interesse em ir para os Estados Unidos e um interesse específico de ir para os Estados Unidos estudar certamente direito constitucional comparado, mas especialmente 2 disciplinas, direito antidiscriminatório e direito das relações raciais. Eu permaneci um longo período em Harvard, eu fiquei 9 anos na Faculdade de Direito de Harvard, primeiro como aluno do LLM, depois, como eu estava fazendo o doutorado na UFMG, fiquei lá como pesquisador visitante e consegui terminar minha tese de doutoramento. Depois entrei no SJD, no qual eu estava falando sobre a constitucionalidade de ações afirmativas. A tese já estava pronta, mas aí o Supremo Tribunal Federal, felizmente, decidiu pela constitucionalidade dessas políticas públicas, mas eu também perdi o objeto de estudo da minha tese. Contemplei a possibilidade de suicídio, mas depois tomei juízo e cheguei, não, vamos escrever outra tese. Então, fiquei mais um tempo lá e finalmente consegui finalizar todo o trabalho. Então, minha experiência foi ótima. Eu fiz inúmeras disciplinas sobre esses temas, e isso e toda essa trajetória tem conduzido toda a minha vida profissional posterior. A questão do suicídio era brincadeira. Imaginei, Adilson. E acho que, sem dúvida, é uma história de muito sucesso, que você virou uma referência em direito antidiscriminatório no Brasil. Eu vi o seu tratado, que é referência, você, inclusive, recentemente esteve com ministros do Supremo
falando sobre isso, acho que você tem uma visão, e aí eu queria te ouvir sobre se a nossa Constituição é ou não antidiscriminatória, se a gente deveria modificar a Constituição em algum aspecto para tocar esses temas antidiscriminação, né? O que você acha? Na verdade, Ana, eu penso que o nosso texto constitucional é muito progressista. O nosso texto constitucional e a filosofia imanente ao nosso texto constitucional oferece muitos preceitos para nós podermos construir uma sociedade efetivamente igualitária. Eu identifico dois problemas principais. Primeiro, a ausência de uma cultura jurídica compatível com os pressupostos filosóficos do nosso texto constitucional. Então, nós ainda temos a preponderância de uma leitura liberal de um texto, para utilizar um termo do professor Karl Klar, de um texto pós-liberal, de um texto que tem um caráter transformador, de um texto que tem um projeto de transformação social. E é esse um dos motivos pelos quais, aliás, o motivo principal, pelo qual eu tenho me dedicado a escrever obras sobre direito antidiscriminatório. Eu escrevi o meu Tratado de Direito Antidiscriminatório. Eu também publiquei, há cerca de 3 anos atrás, uma obra sobre hermenêutica constitucional, uma obra chamada Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. Eu escrevi esse livro rapidamente, em 4 meses, motivado por várias decisões que eu estava lendo para escrever meu livro sobre racismo recreativo, por uma situação de racismo que eu sofri no shopping em Higienópolis, o que é a experiência cotidiana de pessoas negras no Brasil. Então, fui ao cinema e a segurança me seguindo o tempo inteiro, comecei a bater boca com ele e saí de lá furioso, mas cheguei em casa e escrevi um livro de 300 páginas em 4 meses. Mas quando eu terminei, eu pensei, poxa, Adilson, que coisa legal, velho. Mas ninguém nunca vai publicar isso no Brasil. Então eu deixei o livro na minha gaveta um ano, talvez. Depois apresentei para alguns colegas, eles me encorajaram a submeter para publicação. O livro foi publicado, fez muito sucesso. Alguns meses depois eu estava dando palestras para tribunais regionais federais, para grupos de 50, 60 desembargadoras, todos brancos, sobre hermenêutica negra. E eu fiquei muito feliz em ver o engajamento dessas pessoas com o tema. Eles efetivamente, primeiro eu publiquei um artigo, depois o livro, e as pessoas leram, as pessoas estavam realmente debatendo, discutindo, questionando, aceitando algumas premissas, rejeitando outras, o que é ótimo. Então, hoje, vendo, né, o quanto que esse trabalho sobre essa proposta de uma hermenêutica negra tem tido, eu atribuo isso ao fato de que há inúmeros operadores do direito que ainda não têm ou anseiam ou estão desenvolvendo um horizonte de interpretação da Constituição que possa fundamentar as suas decisões, que possam legitimar suas decisões e que possam dar para essas pessoas também parâmetros para
tomar decisões que terão impacto na sociedade, mas que podem ser rejeitados por setores da sociedade, não é? E que, em função disso, as pessoas preferem ficar atrás do formalismo jurídico e não implementar o programa que está ali na Constituição. Então, eu tenho dado uma pequena contribuição para isso, e isso tem me deixado muito feliz. Ô, Adilson, você, nessa sua caminhada aí no seu livro Pensando como um Negro, assim, o que você diria para os nossos alunos de Harvard? Qual é a luta que a gente tem que se engajar para te acompanhar nesse passo a passo, em todas as dificuldades que você enfrentou na sua vida inteira? E como é que a gente caminha para frente? Eu acho que é um pouco, quando a gente conversou, Ana e eu, sobre a sua conversa, a gente ficou preocupado com uma mensagem assim que abraçasse todos os ex-alunos de Harvard, para que eles pudessem seguir seus passos e continuar e prosseguir na sua luta. Como é que a gente faz isso? Meu caro, eu estou finalizando a revisão de um livro que eu escrevi em Stanford no primeiro semestre desse ano, que se chama Letramento Racial. Com esse livro, eu finalizo um ciclo de publicações de obras que falam sobre princípios constitucionais básicos, igualdade, liberdade, dignidade e solidariedade. Nesse livro específico, eu exploro o tema do letramento racial a partir da ideia de solidariedade cívica. E esse conceito de solidariedade cívica, eu afirmo nesse livro, deve ser acompanhado por um programa de solidariedade interracial e intrarracial. Eu vou focar no primeiro tema, da solidariedade interracial. O problema do racismo, do sexismo, do classismo, da homofobia, não é apenas um problema de discriminação. Não é apenas um problema referente ao direito antidiscriminatório. O racismo é um problema de ordem política. Ele é essencialmente um problema de ordem política. O racismo é um conjunto de práticas sociais que impede o avanço do igualitarismo na nossa sociedade. Impede que pessoas altamente qualificadas, que podem ter um alto nível de qualificação, possam compartilhar o seu talento, possam contribuir para a sociedade. Então, o racismo é um problema que é um problema de ordem política, não apenas um problema de ordem moral ou jurídica, é um problema de ordem política que afeta todos nós. Então, eu fui para Harvard, assim como outras pessoas negras também têm chegado a instituições de nível superior, etc. Nas faculdades de Direito, de Economia, de Educação, de Psicologia, de Medicina, todas essas pessoas estão contribuindo de uma forma ou de outra para o bem-estar coletivo. Então, o que nós, enquanto membros dessa comunidade, muito influente, muito poderosa, podemos fazer? Criar meios para o avanço da solidariedade interracial. E isso pode ser feito de várias maneiras. Em primeiro lugar, nós precisamos apoiar iniciativas institucionais, estatais, individuais, que procuram promover um maior nível de igualdade entre pessoas negras, brancas, indígenas e asiáticas. Então, criar oportunidades educacionais, criar oportunidades profissionais, garantir o acesso dessas pessoas
a instituições e a condições materiais para que elas possam exercer liderança. Isso é muito importante. O meu caso, eu fui para Harvard, e hoje eu trabalho numa das melhores instituições de ensino do país, eu ganho um salário digno, eu tenho acesso a muitos recursos de pesquisa dentro da minha instituição e fora da minha instituição, então eu estou em uma posição na qual eu posso contribuir para a comunidade, não é, negra e para as pessoas em geral, não é, para pessoas negras e brancas de maneira geral, não é? Você, Ana Paula, você, Chico, vocês são pessoas muito influentes, trabalham em grandes escritórios. Então, por exemplo, permitir ou apoiar a candidatura de pessoas que possam ir fazer LLM, doutorado no exterior, ou até mesmo de pessoas negras, indígenas, brasileiras, não é, que possam trabalhar nos seus escritórios, que possam trabalhar no setor de pro bono dos seus escritórios. Então, expandir o setor de pro bono dos escritórios nas quais as pessoas de Harvard trabalham, isso seria uma grande contribuição para o avanço da justiça racial no Brasil. Então, uma mera decisão dessa natureza. Vamos investir mais no setor do pro bono. Vamos identificar na sociedade que problemas a população negra está enfrentando, como, por exemplo, o genocídio da população negra, a discriminação pela violência policial, a situação de mães, de pessoas negras que enfrentam no mercado de trabalho. Há uma pluralidade de temas que os grandes escritórios de advocacia, há pessoas de Harvard em todos eles, não é, podem atuar para melhorar a condição de vida de pessoas negras, ou seja, para promover essa solidariedade interracial. Obrigada, Adilson. Acho que essas reflexões são super importantes e merecem ser consideradas. Eu queria tocar num tema muito próximo, né, que tem a ver com reparação histórica e cotas, e a decisão recente da Suprema Corte em relação ao processo de admissão na Universidade de Harvard e em outras, né, que não era só a de Harvard que estava sendo considerada, e foi uma decisão bastante polêmica, tomada por maioria, que considerou que estabelecer ex ante cotas de qualquer natureza, né, que privilegiem qualquer grupo, isso seria uma ofensa ao Equal Protection Clause, porque não tinha uma duração pré-determinada, por exemplo, diferentemente do que é a nossa lei de cotas, né, que passou em 2013, durou 10 anos, agora foi renovada. Como você vê essa discussão e um pouco esse movimento pendular, né, de avanços e um pouco de retrocessos, e avanços e retrocessos em relação a essa questão das cotas? Até quando serão necessárias? Como você entendeu essa decisão? Como compatibilizar isso com outras políticas também de cotas, inclusive no mercado de trabalho? Ana Paula, eu interpretei essa decisão da Suprema Corte norte-americana como o resultado de um processo de articulação de setores reacionários da sociedade norte-americana e setores que sempre tiveram o mesmo compromisso: reproduzir o sistema de privilégios raciais que sempre existiram nos Estados Unidos. E para isso, essas pessoas, inclusive ministros da Suprema Corte, recorreram à noção de meritocracia. Quando nós olhamos para a história das decisões da Corte norte-americana, nós geralmente esquecemos de uma decisão muito importante, salvo muitíssimo engano, de 1973, que era Rodrigues versus
não é Rodrigues versus Texas, mas, perdão, esqueci o nome da Os decisão. nomes são sempre ótimos. Exato, né? Mas era uma decisão que foi traga por pais de alunos imigrantes que demandavam uma divisão equânime dos impostos entre todos os distritos, entre todas as escolas. Santo Antônio, Rodrigues versus Santo Antônio, entre todas as escolas da cidade de Santo Antônio. Isso chegou na Suprema Corte e a Suprema Corte disse o seguinte: não, essa divisão de recursos, não é, de impostos, base por bairro, não viola o princípio da igualdade. A Suprema Corte também, neste caso, se recusou a reconhecer classe social como critério de proteção. E o que significa isso? Os Estados Unidos ainda são a sociedade mais racialmente segregada do planeta Terra. Isso significa que o acesso à educação de qualidade depende do bairro no qual você mora, ou seja, depende da sua classe social. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de estudantes brancos e asiáticos, pessoas economicamente privilegiadas, pessoas que se beneficiam do sistema de segregação racial que existe nos Estados Unidos, pessoas que são coniventes com esse sistema, que praticam esse sistema de segregação racial e depois vão à justiça dizer que elas estão sendo discriminadas porque são brancas, porque são asiáticas. Quando, na verdade, o que nós temos é um sistema de segregação racial que impede o acesso igualitário a oportunidades educacionais. Então, o que nós temos na Suprema Corte dos Estados Unidos, em todo esse debate nos Estados Unidos, são questões que eu tenho abordado nos meus livros. Primeiro, a ideia de que igualdade protege apenas indivíduos, não protege grupos sociais. Nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido um avanço no sentido de reconhecer grupos como categorias de proteção do princípio constitucional da igualdade. E nos Estados Unidos, com essa ideia de que a Constituição protege indivíduos, isso significa que a interpretação do princípio da igualdade é feita fora do contexto. Então, os juízes não estão preocupados em saber do legado da escravidão, não estão interessados em saber das práticas discriminatórias que pessoas brancas e asiáticas praticam conscientemente. Eles simplesmente estão interessados em saber se, naquele contexto específico, que é a admissão nas instituições de ensino superior, pessoas estão sendo prejudicadas em função da raça. Então, novamente, nós temos aí esse conflito entre uma cultura social e política que vai seguindo uma direção de luta por emancipação, de que o direito tem um papel, tem um caráter transformador, com setores que insistem em utilizar o formalismo, o individualismo para interpretar normas que por si estão baseadas, não é, em um projeto de transformação social. E quando nós falamos sobre as questões de cota, né, nós precisamos estar cientes também do seguinte, porque esse debate, novamente, está muito baseado na ideia de que cotas raciais beneficiam as pessoas negras apenas, que as beneficiam os indivíduos negros. Eu estou finalizando também um livro, eu comecei a escrever lá em Berkeley, sobre direitos fundamentais e saúde mental. Então, eu também sou psicólogo, então eu tenho lido muita coisa sobre saúde mental. E todos os estudos desenvolvidos no campo de sociologia
da saúde mental em todos os lugares do mundo demonstram que pessoas mais vulneráveis a violações de direitos humanos também são as pessoas mais vulneráveis a problemas de saúde mental. Ô, Adilson, que horas você dorme, hein, Adilson? Estava pensando isso também, Chico. Assim, eu Durmo pouco. tô preocupado agora. Eu acho que eu até durmo pouco. Eu durmo 4 horas e meia. Assim, mas você deve dormir 2 horas por dia. Durmo pouco. E sou solteiro. Isso é um benefício de ser solteiro. Eu tenho muito tempo para escrever. Você veja só, pessoas negras no Brasil são as mais vulneráveis a problemas de saúde mental. A problemas, a toda sorte de problema psiquiátrico. A depressão, ideação suicida, taxas de suicídio e várias coisas. Agora veja, 98% dos professores do Departamento de Psicologia do Brasil são brancos. Essas pessoas, esses profissionais, a quase totalidade nunca desenvolveu um único projeto de pesquisa que fala sobre o impacto do racismo no desenvolvimento emocional de pessoas negras. Isso significa que a quase totalidade de profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria que se formam no Brasil não estão capacitados para atender metade da população brasileira. Isso é algo muito grave, não é? Isso é algo gravíssimo. Então, por que nós precisamos de cotas raciais nas universidades? Por que nós precisamos de linhas de pesquisa em todos os departamentos voltado para a questão racial? Nos departamentos de psicologia, de economia, de direito, de medicina, etc. Porque nós precisamos produzir o conhecimento. A superação do racismo não depende apenas, de medidas institucionais e tal. Depende da produção de conhecimento sobre os obstáculos que impedem o avanço, da inclusão racial. Para que mulheres, possam obter maiores níveis de inclusão social, eu preciso conhecer a realidade. Eu preciso conhecer quais são os obstáculos que mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Sem isso, as mulheres, a igualdade de gênero nunca ocorrerá. Então, é importante que nós saibamos disso. Programas de ações afirmativas não existem apenas para beneficiar pessoas negras. Existem, entre outras coisas, para garantir que nós teremos, dentro das universidades, pessoas engajadas na produção de conhecimento que vai beneficiar a sociedade como um todo. Então, novamente eu volto aqui ao meu caso. Eu estou meio narcisista hoje, né? Mas, enfim, o fato de ter... eu sou um de 5 professores negros na minha universidade, não é? Então, assim, o fato de ter uma pessoa negra nesse lugar significa que tem alguém produzindo conhecimento. Se não fosse eu, o meu livro Racismo Recreativo, por exemplo, eu já encontrei cerca de 50 decisões judiciais baseadas nas teses desse livro. O livro efetivamente mudou a legislação do Brasil. Então, agora, o racismo recreativo é um tipo de crime de racismo. Agora, por que essa mudança ocorreu? Por causa da presença de uma pessoa negra dentro das universidades. Não é porque eu sou pior ou melhor do que ninguém, etc. Não, é porque muitas coisas são invisíveis para pessoas brancas. O impacto psicológico, jurídico, político do humor racista, isso é invisível para pessoas brancas. Se não tiver uma pessoa negra lá, tivesse uma pessoa negra desenvolvendo pesquisa, isso não teria ocorrido. Uhum. E, Adilson, eu tenho acompanhado e acho que tem sido políticas
bastante bem promissoras, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre essas iniciativas do CNJ para promover o aumento do número de negros no judiciário. E aí, tanto num passo anterior, na composição das bancas julgadoras dos concursos, que isso é muito importante também para a questão das mulheres, né? Porque apesar de não sermos minoria no curso, diferentemente do que era pré-cotas negros, mulheres, há muito tempo é 50-50, é 50-50. Mas na hora que você subia, você chega no máximo ali 18%, que é a nossa composição de STF, STJ, mesmo nos grandes escritórios, acho que é um problema complexo, é uma outra questão aqui, e que o CNJ também busca endereçar. Mas em relação à promoção dos pretos no judiciário, você acha que são suficientes as medidas que o CNJ adotou até aqui? O que daria para fazer de diferente, aproveitando esse nosso público que está ouvindo e que pode influenciar também esse desenho de política pública? Ana, eu penso que não. Eu estou acompanhando uma iniciativa desenvolvida pela juíza Karen Luise, do Rio Grande do Sul. E ela tem organizado, tem articulado, né, uma iniciativa também para permitir a preparação para os concursos. Porque muitas pessoas negras que estão chegando agora às universidades, nos últimos 20 anos, são as primeiras pessoas da família. Não é? Então, são pessoas que precisam atender expectativas econômicas, são pessoas que não têm pouco ou nenhum patrimônio, então essas pessoas precisam ter apoio financeiro para poderem se preparar para o concurso da magistratura. Então, esse processo precisa começar, penso eu, na graduação, tá? Então, é importante que a carreira para a magistratura seja algo apontado como algo possível para pessoas negras. Mas obviamente todo mundo sabe que as pessoas podem fazer o concurso para juiz. Sim, as pessoas sabem, mas as pessoas não estão necessariamente convencidas de que elas poderão ser bem-sucedidas ao seguir esse caminho. Todas as mulheres sabem que elas podem ser o que elas querem, mas elas estão cientes também que é um mundo dominado por homens e que o gênero se implicará em possíveis obstáculos para a carreira delas. Então, isso deve começar com esse apoio. Eu acho definitivamente importante que as cotas existam, que essas cotas não sejam fracionadas, que é o que nós estamos enfrentando, por exemplo, nos concursos para as universidades. São 5 vagas para professores, o que significa que 2 deveriam ser para negros. Mas aí fraciona 5 concursos, 5 editais, e aí não entra nenhuma pessoa negra. Então é importante também analisar todas essas estratégias que são também conscientemente utilizadas para impedir a entrada de pessoas negras nessas instituições. Mas ainda permanece a pergunta: ok, mas por que nós precisamos de pessoas negras no sistema judiciário? Há um livro muito interessante, ele está ali naquela bagunça, que se chama... Uma bagunça organizada, viu, Adilson? Como a magistratura negra decide. E, obviamente, foi um estudo desenvolvido apenas em um tribunal, com um conjunto de apenas 20 juízes e juízas, mas é interessante ver como esses juízes e juízas são mais sensíveis ao problema de direitos humanos, de aplicação de princípios constitucionais, de princípios da igualdade, da dignidade, etc. São pessoas que também estão cientes de como o direito, o discurso jurídico tem sido utilizado
para esconder ou escamotear práticas racistas. Então, a conclusão do autor é que a presença desses juízes e juízas negras, na verdade, contribui para o avanço da cultura, não é? Para a transformação da jurisprudência, para o avanço de uma cultura jurídica mais comprometida com direitos fundamentais, com direitos humanos. E, novamente, não novamente, que eu não mencionei isso antes, mas nós realmente precisamos levar a ideia de lugar de fala com seriedade, não é? E isso não significa que eu não posso falar sobre isso ou sobre aquilo, mas que a interpretação da realidade, a forma como eu olho para a realidade, especialmente como eu olho para o direito, é muito determinada pelo lugar social no qual eu estou não é, situado. Eu, como eu disse no início da nossa fala, fui para a faculdade de Direito, queria contribuir para a transformação social. Eu sempre tive a ansiedade de que eu queria escrever, não é? E aí está outra resposta para o Chico, é algo que me realiza pessoalmente, não é? A escrita é algo que me dá um prazer tremendo, enorme, mais do que qualquer outra coisa. E eu sempre quis escrever a partir da minha experiência como um homem negro periférico, sabe? E eu creio que isso traz outras perspectivas para as pessoas, porque quando você não é afetado nem pelo racismo, nem pelo sexismo, nem pela homofobia, nem pelo classismo, nem pelo capacitismo, você pode desenvolver a percepção de que efetivamente não há nenhum tipo de obstáculo para a realização dos seus projetos individuais, né? Ou se existem, eles são pontuais. É este indivíduo ou aquele indivíduo, etc. Então, na verdade, quanto maior for a diversidade de pessoas nessas instituições, eu creio que mais benéfico será para a sociedade como um todo, tendo em vista o objetivo constitucional da construção de uma sociedade democrática, pluralista, etc. Pegando um pouco assim essa sua fala, que é muito inspiradora, e olhando para essa decisão do Supremo americana, eu acho que essa decisão é um enorme retrocesso na minha concepção, e eu acho que ela segue um pouco um caso anterior que você provavelmente deve ter estudado, chamado The Becky Case, que tratava de reverse discrimination. Eu acho que isso tem, eu não estudei a fundo a decisão, mas eu sinto que existe um movimento assim conservador tomando conta da Suprema Corte americana. Eu espero que a gente não tenha isso no Brasil. Não há dúvida disso, Francisco. Veja só, dois casos Adilson, recentes. eu acho que deve fazer uns 60 anos que ninguém chama ele de Francisco, só a mãe dele chamava ele de Francisco. Ele Quando ficou estava até zangada comigo. dando um esporro aqui. Não, Chico, chama ele de Chico, senão ele vai ter um piripaque aqui. Não tem problema não, Adilson, pode chamar, cara. Você essa conversa é espetacular que a gente está tendo, eu estou adorando. Espetacular, Adilson, espetacular. Nós também precisamos discutir os bastidores dessas decisões da Suprema Corte sobre ações afirmativas. Então, no caso anterior, que veio do Texas, também de uma faculdade de Direito do Texas, foi uma aluna branca que disse que se não houvesse ações afirmativas, ela teria sido aceita na Universidade do Texas. O que veio à tona algum tempo depois, ela foi financiada. Os advogados foram pagos por grupos
conservadores ligados à Federalist Society, instituição que todos nós conhecemos, né? A mesma coisa ocorreu neste caso. Essa instituição, né, de alunos brancos e asiáticos é ligada a vários outros grupos que também têm um interesse na manutenção do status quo. E assim que a decisão da corte foi publicada, esses grupos começaram a enviar e-mails, cartas para várias instituições, inclusive até para o exército norte-americano, não é? Ameaçando de processo se eles não eliminassem os programas de diversidade imediatamente. Então, isso não é uma mera decisão judicial. A decisão judicial é o resultado de um projeto maior para eliminar os mecanismos que têm permitido o acesso de pessoas negras à instituição superior, às instituições de ensino superior. Adilson, a gente está caminhando aqui para o final. E dada a sua experiência lá fora, sua dedicação para os estudos, conhecimento de direito comparado, e eu sei que os sistemas são imperfeitos, claro, não vai ter nenhum sistema perfeito, isso vale para quase tudo na vida, mas tem alguma jurisdição, algum país em que o Brasil pudesse se espelhar em termos de reparação histórica, não sei se, enfim, África do Sul, ou próprio Estados Unidos, com todas as limitações que cada um desses países vai ter, mas tem algum modelo para a gente seguir de um país que seja mais avançado com a gente, conseguiu dar um passo de solidariedade, de inclusão, de diversidade, que a gente pudesse se espelhar? Ou você acha que esse é um processo para todos, que ninguém chegou num ponto razoável ainda? Certamente, eu penso que nenhum desses países chegou a um ponto ideal ou está perto de chegar a um ponto ideal. Os norte-americanos certamente avançaram muito no processo de inclusão. Então, ações afirmar a implementação de várias medidas protetivas entre as décadas de 50, 60 e 70 permitiram a criação de uma classe média negra. Em função da criação dessa classe média negra, apareceu também uma elite política negra, uma elite empresarial negra. Então, isso foi muito benéfico. E eu penso que há decisões muito interessantes na África do Sul, há decisões muito interessantes também referentes à inclusão de grupos sociais, sobre como o princípio da igualdade deve ser representado. Há decisões, especialmente na África do Sul, sobre a ideia de cidadania racial, de cidadania moral, do papel da Suprema Corte e dos tribunais na promoção do avanço da igualdade, e uma igualdade que implica igualdade de status material e também de status moral. Agora, eu penso, Ana Paula, que o mais importante de tudo, ou mais do que a inspiração no que os tribunais fazem, é a inspiração na forma como a sociedade civil se articula. Então, nesse sentido, eu me inspiro muito na organização da comunidade negra norte-americana e como o movimento negro norte-americano, como o movimento negro na África do Sul, não é? Desenvolveu todo um projeto de transformação política. Eu estou muito inspirado pela leitura e pelo acompanhamento do que mulheres negras têm feito no Brasil. Então, o meu próximo livro se chamará Mulheres, Raça e Direito, Feminismo Negro como Política Constitucional Transformadora. E eu observo que mulheres negras têm
promovido o que eu chamo de um constitucionalismo negro, e esse constitucionalismo negro é um constitucionalismo de caráter emancipatório, sabe? Mulheres negras têm atuado junto ao sistema, pressionado o sistema judiciário, têm trabalhado junto ao sistema legislativo, trabalhado junto ao poder executivo, na melhoria de políticas públicas. Então, essa articulação da sociedade civil é o principal caminho para nós promovermos uma transformação estrutural da sociedade. E é aí que a solidariedade interracial entra em jogo. Então, é aqui exatamente que nós... bom, eu tenho feito isso de alguma forma, mas que os membros dessa comunidade podem operar. Não é? Então, como eu, que sou uma pessoa branca, que ocupo esse lugar dentro dessa instituição, como eu posso utilizar o poder institucional, o meu acesso aos meios de comunicação, a meios jurídicos, a editoras, não é? A dinheiro, não é? A mentoria, como eu posso estabelecer programas de mentoria para permitir que um maior número de pessoas negras estejam em lugares de poder, sejam acolhidas, possam ir para Harvard, Yale. Então, aqui a solidariedade interracial pode desempenhar um papel social expandindo os canais democráticos, expandindo os canais de comunicação. O Adilson, eu me lembrei quando você falou que você segue o ativismo americano, da música do Caetano Veloso, Reconvexo. Eu sou um negro norte-americano com um brinco de ouro na orelha. E essa música Reconvexo, para mim, ela é um divisor de pensamento das pessoas que querem fazer as coisas das outras que não querem. E eu acho que você aqui está dando um tremendo exemplo sobre o que a gente ainda tem muito para fazer, até dentro da nossa associação. Queríamos, a Ana Paula e eu, já te convidar para uma outra rodada no ano que vem. Você já prepara aí uma agenda, você será devidamente intimado para a gente continuar esse papo aqui, né, Ana? Sim, não, e acho que nos faz pensar em muita coisa. Um exemplo, Adilson, te ouvindo falar sobre solidariedade interracial, me fez pensar, você deve estar acompanhando esse movimento também, por uma mulher negra no STF, que é a Josi Jardim, Anda Lopes, várias mulheres e homens, brancos e negros, né, têm usado todos esses espaços para tentar promover essa pauta que eu acho que é super importante, então unindo realmente forças de diferentes lugares. E acho que tem muito ainda que a gente precisa fazer, estar mais atento. Acho que a gente sai dessa conversa, né, Chico, com uma lista enorme de livros para ler. Nossa. Eu fiquei super curiosa aí para ler. Pensando como Negro, esse é um livro que eu vou sair e vou comprar. Depois eu peço o seu autógrafo. E racismo recreativo também, que eu acho que é muito importante. E essa coisa de, às vezes, nem perceber, que acho que é uma conscientização. Acho que muita gente quer acertar, mas às vezes acaba errando sem perceber. Acho que a gente tem que passar por esse processo de educação mesmo, e a gente tem que ter pessoas como você, Adilson, que gastam o seu tempo para nos educar também, para abrir esses espaços. Acho que isso é muito importante. E uma outra dica de livro, Adilson, não sei se você concorda comigo, mas pensando na Harvard Law School, aí você tinha falado da meritocracia, né? A tirania da meritocracia, do Sandel, né? Que veio até no Brasil, chegou até a participar do Roda Viva, mas ele traz esses questionamentos. A meritocracia é o valor que a gente deveria promover de forma isolada, né? Ou a gente precisa levar em consideração outras questões, porque o lugar de partida é muito diferente para as pessoas, levando em consideração os diferentes contextos, né? Então, acho que também esse é um outro livro bacana para os ouvintes aí comprarem e lerem. Com isso, a gente encerra a nossa conversa. Adilson, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas reflexões. A gente espera contar Super obrigado, Adilson. E olha, aproveita agora que a gente terminou o nosso podcast
e vai dormir um pouco, porque eu acho que você deve ter dormido muito pouco aí na sua vida. Isso aí, Ok, Edilson, não ok. dorme não e produz mais pra gente.